Vamos lá, pessoal, para a leitura desta questão. Acompanha comigo, a questão diz assim: você está trabalhando com uma planilha do Microsoft Excel e deseja somar os valores das células que estão no intervalo entre B1 até C5. Qual operador de referência você usaria para indicar esse intervalo? Letra A, ponto e vírgula. Letra B, acento circunflexo. Letra C, dois pontos. E a letra D, o ponto de exclamação. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Para isso, nós temos que observar muito bem a questão que pedia sobre intervalo. Ele quer somar valores de células que estão no intervalo entre a célula B1 e até a célula C5. Bem, vamos ver isso na prática, pessoal. Vou abrir aqui o meu Excel e eu vou colocar alguns valores aqui diversos nessa minha planilha. Certo? Então vamos colocar aqui diversos valores aleatórios para que eu possa demonstrar a ideia desse intervalo que foi solicitado ali na questão, tá? Então vamos só colocar aqui alguns valores. Percebe que a minha planilha agora está recheada de valores. E o que a questão pede especificamente é para somar os valores que estão no intervalo entre a célula B1 até C5. Então o que ele quer fazer é somar todas as células que vão aqui da célula B1 até a célula C5, que são essas que eu acabei de marcar ali na seleção, ó, de B1, aqui onde tem o 2, até a célula C5, onde tem esse 12. Para fazer a soma de todo o intervalo de células, o operador que nós utilizamos aqui dentro do Excel é o dois pontos. Então vou mostrar passo a passo como eu consigo somar estas células desse intervalo que vai ali de B1 até C5. Para isso, pessoal, nós vamos digitar o nome da função desejada, nesse caso a função soma, então eu coloco igualdade para dizer que eu vou iniciar uma fórmula, o nome da função, como eu disse que é a função soma, então digito ali igual soma, abro parênteses para começar a colocar os argumentos e agora é que eu vou indicar que eu quero de A1 até C5. Para isso, aliás, de B1, como ele quer, até C5. Então eu vou colocar B1, dois pontos C5. No momento que eu coloco dois pontos dentro dos parênteses da função soma, esse dois pontos indica intervalo. Indica que eu quero somar desde a célula B1 até a célula C5 e todas que estão entre elas compreendendo esse intervalo. E aí eu dou Enter e ele me mostra o resultado dessa soma, que é 56. Agora, cuida muito, ó, porque eu usei dois pontos para indicar intervalo. O dois pontos é que indica o tal até, que é para somar de uma célula até a outra. Porque se eu colocasse agora assim, ó, igual soma, abre parênteses, e agora eu coloco B1, ponto e vírgula, C5. Pessoal, quando eu coloco ponto e vírgula, o ponto e vírgula não é até. O ponto e vírgula não é intervalo. O ponto e vírgula separa os argumentos. Então, quando eu coloco igual soma B1, ponto e vírgula C5, aí eu estou dizendo que eu quero somar somente a célula B1 e a célula C5. Então, nesse caso, ele vai somar só B1, que vale 2, e C5, que vale 12. E aí eu vou dar Enter, o resultado é 14. Porque percebe que quando eu botei o ponto e vírgula não é intervalo. Ponto e vírgula separa os argumentos. Aqui, o indicativo B1, ponto e vírgula C5, então é somar B1 e C5. B1 vale 2, C5 vale 12, a soma de 2 e 12 vai dar 14. Então, para somar intervalo, no lugar do ponto e vírgula, nós botamos dois pontos, porque o dois pontos sim significa até, o dois pontos sim indica intervalo, e indica B1, dois pontos C5, dizendo que é lá da célula B1 até C5 e todas que estão entre elas dentro desse intervalo, e aí sim, quando eu boto dois pontos, deu o resultado 56, que é todo esse intervalo. Então, aqui voltando na questão que pedia qual operador de referência você usaria para indicar esse intervalo. Quando é para indicar intervalo, tem que ser o dois pontos, como eu indiquei para vocês ali na prática, e por isso a resposta, a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. Não era a letra A, ponto e vírgula, porque ponto e vírgula separa os argumentos, é quando eu quero somar esta e aquela célula. Não era o acento circunflexo, pessoal, o acento circunflexo significa exponenciação. Nós colocamos o acento circunflexo para indicar o que vem antes do acento circunflexo é a base e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente. Portanto, o acento circunflexo serve para exponenciação.
O 2 pontos significa o até, que é para indicar intervalo, que era a resposta da questão, e o ponto de exclamação que está ali, pessoal, é para referência externa. Nós usamos o ponto de exclamação para separar o nome da planilha e uma referência de célula para referenciar uma célula que está numa outra planilha. Portanto, ponto de exclamação também não era a resposta porque é referência externa. A única adequada aqui mesmo, nossa letra C de Canadá, gabarito e resposta desta questão, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal!